Vamos agora ficar de pé. Eu tenho uma mensagem em minha mão. E o título dela é Almas que estão em prisão agora. Não é almas que vão ser presas, não. Pessoas que já estão presas. Então, como que elas estão presas? Quando? Agora. São não pessoas que morreram somente, mas pessoas vivas, que contudo estão amarradas, né? Estão presas. Lendo segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. E não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Jó, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Agora eu vou para 1 Pedro, capítulo 3. Começando com o verso 18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificados pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Que Deus abençoe, assentai-vos. Eu quero andar um pouco por esta mensagem e trazer um assunto. Almas que estão em prisão agora. Agora. Sabemos que existem as dimensões. Deus está na 7ª dimensão. Os salvos estão na 6ª dimensão, aguardando completar o número daqueles que hão de ser salvos. Então, dar-se-á o arrebatamento, eles virão, Cristo os tomará e aqui os que estão vivos serão transformados, em um abrir e fechar de olho, né? Quer dizer, uma coisa rápida, e juntos subiremos a encontrar o Senhor nos ares. Jesus, ele não virá pôr os pés na terra, agora na sua segunda vinda, não. E o irmão Brana teve uma vez o privilégio de ir até a 6ª dimensão, e ali ele viu, em uma visão antecipada, porque ele disse, eu vi vocês ali. Ele pôde ver esses redimidos
moços, moças, e eles foram aqueles que haviam crido na mensagem do seu profeta, do mensageiro da era. Agora, a quinta dimensão, ela é como indescritível. É a região aonde estão essas almas perdidas, que é chamada aqui almas que estão encarceradas. Pessoas que viveram em pecado, pessoas que deram a oportunidade para a sua carne e satisfizeram o pecado que a carne tanto procura, não se refrearam, não se arrependeram, então, quando morre, elas vão para lá. Mas o que acontece é que, geralmente, essas pessoas já estão presas enquanto estão vivendo. Suas almas já estão presas. Depois da partida, elas somente vão para aquele lado, vão para aquele lugar. A quinta dimensão, o profeta mesmo diz que aquilo é indescritível. Mesmo se metesse fios quentes em teu corpo, te torturasse, isso não seria nada em comparação ao que é realmente ali. Alguém diz, o inferno é fogo. Ele mesmo diz, se fosse fogo, seria uma beleza. Em relação, em comparação ao que realmente é o inferno. Então, nós vamos olhar aqui uma coisa. O mensageiro, ele começa a nos falar, a partir do parágrafo 58, para descrever esta região terrível. Quando ele, uma certa vez, estava caçando com seu amigo, e a arma do seu amigo disparou, pegou nas suas pernas, ali nas coxas do irmão Branham, e por nada ele não morreu, por pouco, né? E ele diz assim, e então uma vez eu estava fora caçando, o que parece ser uma segunda natureza para mim, gostar de caçar. Eu estava fora caçando com um menino, Dimpolis, um mocinho admirável. Eu acho que o filho dele vem aqui à igreja. O pequeno Jim e uma família de gente distinta. Eu conheço o Polly. Jim e eu dormíamos juntos e vivíamos juntos desde que éramos menininhos na escola. Temos cerca de 6 meses de diferença de idade. E Jimmy deixou a sua arma disparar. E ela me atingiu diretamente, ambas as pernas, bem perto de mim, com uma espingarda de caça. Eu fui levado ao hospital e ali deitado, ali morrendo. Nenhuma penicilina, nem nada naqueles dias. E agora eles tinham uma lona de borracha como lençol debaixo de mim, e eu sei que naquela noite eles iam operar na manhã seguinte. Eles simplesmente pegaram e limparam o ferimento, e grandes pedaços de carne despedaçados, e eles tomavam tesouras e cortavam fora, e eu tinha de segurar nas mãos de um homem, e eles mandaram Frank Eike.
ele bem recentemente se suicidou, e eles tiveram de segurar, arrancar com dificuldade as minhas mãos para soltá-las de seus pulsos. Quando eles terminaram, eu gritava e chorava, e segurando-me assim, e eles cortando fora esta parte de perna. Eu tinha 14 anos de idade, apenas um menino. E naquela noite, tentei pegar no sono e eu acordei, alguma coisa esguinchava. E aqui estava sangue, quase meio galão, 2 litros, né? Eu imagino, tinha vindo daquelas veias. E eles tinham tirado o raio-x e eles disseram que a bala encontrava-se tão perto dessa artéria, em ambos os lados, que simplesmente um pequeno arranhão a cortaria bem em 2. E eu começaria a sangrar. Bem, pensei, este é o meu fim. E eu abaixei as minhas mãos assim, e as levantei, e o sangue escorria pelas minhas mãos. Era o meu próprio sangue, em que eu estava deitado. Eu chamei, toquei a campainha, a enfermeira veio e ela apenas absorveu isso com uma toalha, porque não havia nada que eles pudessem fazer. E na manhã seguinte, sob essas condições de fraqueza, eles não davam transfusões de sangue naqueles dias. Você sabe, então eles me operaram e eles me deram éter. E quando o antigo éter, eu acho que vocês se lembram, era um antigo anestésico. E sob o efeito desse éter, quando eu saí do éter depois de 8 horas. Eles tiveram de me dar tanto que eles pensaram que eu não conseguiria, que eu não acordaria. Eles não me puderam fazer acordar. Eu me recordo de que a senhora Roder me assistia ali no hospital. Jamais esquecerei essa mulher. Não importa o que aconteça, jamais poderia esquecê-la. Ela era apenas uma jovem mulher então. Seu marido era o superintendente aqui embaixo, na fábrica de carros, e eu me lembro dela me assistindo, ela e a senhora Stewart. E elas foram as que, na verdade, pagaram a minha conta no hospital. Nós nem mesmo tínhamos comida para comer em casa. Então, como poderíamos pagar uma conta de hospital centenas de dólares? Porém, ela, por através da sociedade de sua igreja e da Ku Klux Klan, é uma organização, né? Pagou a conta no hospital para mim. Marsons, jamais posso esquecê-los. Vê, não importa o que eles façam ou o que eu ainda há algo e isso permanece comigo. Veja o que eles fizeram por mim. E eles pagaram a conta ao Dr. Reed. Ele ainda está vivo e vive aqui em Porto Fulton. Poderá lhes contar a história. Quando eu saí do efeito daquele éter, houve algo que aconteceu comigo ali. Eu sempre tenho crido que isto seja uma visão, porque eu estava tão fraco e eles pensaram que eu estava morrendo. Ela estava chorando quando
os meus olhos para olhar, eu pude ouvi-la conversando. E então eu voltei a dormir e acordei 2 ou 3 vezes. E então eu tive uma visão naquele momento. E então eu tive. Deixa-me. Por volta de 7 meses mais tarde, eu tive que ir mandar tirar de minhas pernas buchas de espingarda de caça e roupas de caça, cheias de gordura. O médico não tirou. E então eu tive intoxicação sanguínea. Ambas as pernas estavam inchado e se tornado a dobrar de tamanho, aumentou, né? Debaixo de mim. E eles quiseram tirar ambas as pernas até os meus quadris. E eu simplesmente, eu disse, não, apenas venha mais para cima e tire isto aqui em cima. Quer dizer, se é para cortar a perna aí, é melhor cortar o pescoço, né? Eu simplesmente não podia suportar, veja. E então, finalmente, o Dr. Rede e o Dr. Pitler de Louisville realizaram a operação e cortaram ali dentro e extraíram. E hoje eu tenho excelentes pernas, pela graça de Deus. Porém, na última visão que eu tive, a primeira visão, quando eu voltei a mim, então eu entrei neste transe. E eu pensei que eu estivesse no inferno. Então, quando ele enfraqueceu, tal, ele entrou nessa transe, essa debilidade que ele se encontrava, ele pensou que estava no inferno. Agora, nesse tempo, quando eu tive esta visão, pensando que eu tinha passado desta vida para o tormento. Depois que a visão me atingiu, e eu estava tão fraco, e eu tinha perdido todo aquele sangue, pensei que eu estivesse me afundando em uma eternidade, sem fim. Muitos de vocês já me ouviram contar isto antes, e me afundando numa eternidade sem fim. Primeiro, eu estava passando como que por nuvens, e então por trevas, e me afundando, e entrei nas regiões dos perdidos. Quer dizer, foi caindo, e passava, e não parava, até que chegou à região dos perdidos. E ali dentro eu gritei. E eu olhei, e ali simplesmente tudo, não havia fundo nisso. E eu, de modo algum, podia parar de cair. Para a eternidade, parecia eu ia cair. Não havia parada em nenhum lugar. E então, que diferença foi da visão que eu tive aqui há pouco tempo atrás, de estar na glória. Ele está lembrando daquele além da cortina do tempo. Com as pessoas, que contraste. Porém, nisto, à medida que eu caía, eu finalmente, eu gritei chamando meu papai.
Naturalmente, sendo apenas uma criança, isto é o que eu faria. Gritei chamando meu papai. E o meu papai não estava ali. E gritei chamando minha mãe. Alguém me apanhe. E não havia nenhuma mãe ali. Eu simplesmente estava indo. E eu gritei, então, para Deus. Não havia Deus ali. Não havia nada ali. E pouco depois eu ouvi o som mais fúnebre que jamais ouvi. E foi a sensação mais horrível. Não há maneira de, mesmo um fogo literal, queimando, seria um prazer comparado com o que isto era. Agora, essas visões jamais têm estado erradas. E foi simplesmente uma das sensações mais horríveis que eu já tive. E o que fez? Eu ouvi um barulho, soava como um tipo de coisa assombrada. E quando isto estava, e eu olhei vindo, e eram mulheres, e elas tinham uma coisa verde, simplesmente podia-se ver apenas os seus rostos, e elas tinham uma coisa verde debaixo de seus olhos, e seus olhos pareciam prolongados para trás como uma... As mulheres hoje pintam os seus olhos, prolongam eles assim para trás, e apenas os olhos e o rosto delas. E elas estavam fazendo hum. Então ali estavam essas mulheres enfeitadas, você sabe, né? Passa sombra, faz aqui, estica a sobrancelha, deixa para ficar mais, aparece os olhos esticados, né? E aí tá. Eu simplesmente gritei bem alto: ó Deus, tenha misericórdia de mim. Tem misericórdia, ó Deus. Onde tu estás? Se tu tão somente me deixares voltar a viver, eu te prometerei ser um bom menino. Agora, essa era a única coisa que eu pude dizer. Agora, Deus sabe, e no dia do juízo, Ele me julgará por essa declaração. Isso é o que eu disse. Senhor Deus, deixa-me voltar, e eu te prometo que serei um bom menino. E quando eu recebi o tiro, eu havia dito mentiras, eu fizera quase tudo o que havia para se fazer. Só uma coisa que eu digo, é melhor que eu já pôr isso para fora, enquanto estou bem aqui agora. E quando eu olhei para baixo e vi que eu estava metade explodido em dois, quase eu disse: Deus, tem misericórdia de mim. Tu sabes que eu realmente jamais cometi adultério. Essa era a única coisa que eu podia dizer a Deus. Eu nunca aceitaria seu perdão. Eu nunca aceitara seu perdão. E todas essas coisas, eu só pude dizer, eu realmente jamais cometi adultério. Vamos aqui. Existe o período da inocência de uma criança. Mas ele, com 14 anos, ele já respondia por si.
Na lei, no Velho Testamento, o garoto com 13 anos, ele entrava já para participar, como qualquer homem, de todas as cerimônias. Nós não sabemos a data, eu não sei, vou dizer, eu não sei. Porque tem garoto aí com 10, 12 anos, entende? Tem uma mente muito infantil. Enquanto tem outro com 9, 10, 11, já tem uma mente já bem formada. E assim como aqui, aos 18 anos, a pessoa se torna um adulto, há um período na vida que ela se torna um adulto, espiritualmente falando. Ela tem que responder por si. E o irmão Branham, ele tinha 14 anos quando aconteceu esse desastre com ele. E ele já foi responsabilizado, ele já era, aos olhos de Deus, um adulto, espiritualmente, um responsável espiritualmente. E então eles me tiraram dali, e então, nisso eu clamei: Deus, sê misericordioso para comigo. Eu serei um bom menino, se tão somente me deixares voltar. Pois eu sabia que havia um Deus em algum lugar. E assim me ajudar, aquelas criaturas abatidas em todos os lados, eu acabara de me tornar um recém-chegado. E a sensação mais medonha, horrível, olha o que é o inferno, né? E hedionda naquilo. Parecia-se com olhos enormes, grandes cílios, salientes assim, prolongados como um gato, como que assim para trás, e uma coisa verde, como que tivesse gangrenados ou algo assim, e elas estavam fazendo Oh, que sensação! Agora, Então, num instante, eu havia voltado à vida natural. Novamente. E essa coisa me tem perturbado. Eu pensei, oxalá eu jamais volte a um lugar como aquele, e que nenhum outro ser humano jamais tenha que ir a um lugar como aquele. Então, veja vocês, o inferno não é geografia. Não é geografia. Não, o inferno é uma dimensão. Aonde a pessoa, ao morrer, sai daqui. Se viveu sem Deus, ela simplesmente, vamos dizer, é descartada. Ela vai, porque ela viveu, buscou isto. Ela vai para esse lugar horrendo, terrível. E a sensação ali é tão terrível que não há nada que possa se comparar ali. É uma sensação, é como um pesadelo. A pessoa não está acordada aqui e nem está dormindo. Está naquele transe. Quem é que já teve pesadelo aqui? Eu penso que todos, né? A coisa é difícil, um pesadelo. Parece tão real, é que a pessoa não está acordado aqui na Terra e nem está na sexta dimensão, não está na presença de Deus. Ela ficou presa nessa região dos condenados, dos perdidos, né?
7 meses mais tarde, eu tive a visão de me encontrar no oeste e vendo aquela cruz dourada descendo sobre mim, e eu sabia que havia uma região dos condenados em algum lugar. Então vamos firmar bem isso. Há uma região dos condenados. Nós não estamos brincando de céu ou de inferno, isso são realidades. Agora, eu nunca tinha notado muito isto, até por volta de 4 semanas atrás. Quer dizer, o irmão Brando está dizendo que ele não deu muito atenção àquela experiência aos 14 anos, a não ser, fazia umas 4 semanas atrás, quando ele já tinha 54 anos, havia passado 40 anos daquela experiência quando criança para essa aqui. E olha vocês, 40 é o número do juízo, de juízo. Daí ele conta, a esposa, nunca eu tinha pensado nisso, nesses termos. Por volta de 4 semanas atrás, a esposa e eu fomos a Tucson para fazermos algumas compras. E enquanto nós estávamos sentados, a esposa, nós entramos no andar térreo e ali havia um bando de rapazes de aparência efeminada que tinham seus cabelos agitados, você sabe, como as mulheres fazem, e mechas de cabelo caídas na testa, penteadas para baixo aqui na frente, e vestidos com essas calças realmente extravagantes, como que eu imagino os beatniks, é um grupo de jovens que rejeita as normas da sociedade. Veste-se e comporta de maneira extravagante, ou de que qualquer que o chamem. E eles estavam ali dentro, e todo mundo estava olhando para eles e suas cabeças era deste tamanho, grande, né? Como as mulheres que usam esses cortes de cabelo aqui, cabeça de água, você sabe, e eles estavam ali embaixo. Cabeça d'água antigamente, aquele fazer volume no cabelo, colocava o laque, creio que é isso aí, e ficava uma cabeçona, né? E uma jovem se aproximou e ela disse, o que o senhor acha disso? Eu disse, então você devia ficar envergonhada de si mesmo. Se você pode pensar assim, eu disse, ele simplesmente tem tanto direito de fazer o quanto você tem. Nenhum de vocês dois tem direito. Então eu fui no andar de cima, lá no shopping, né? E me assentei. E quando eu sentei, havia uma escada rolante naquela loja de J.C. Penney. E a escada rolante trazendo as pessoas para cima. Bem, eu realmente tive náuseas vendo aquelas mulheres subirem ali, jovens, velhas, indiferentes, enrugadas, jovens e de toda maneira, vestidas com shortinhos, seus corpos obscenos, e aquelas mulheres vestidas sensualmente, com aquelas cabeças enormes daquela maneira, e aqui vinha elas, e uma saindo daquela escada rolante, simplesmente vindo bem na minha direção, assim, de onde eu estava reclinado numa cadeira, sentado ali com a minha cabeça baixada. E eu virei e olhei, e uma delas, subindo os degraus, estava dizendo, falando em espanhol, com uma outra mulher. Ela era uma mulher branca falando com uma mulher espanhola
E quando eu olhei, de repente eu fui mudado. Ali eu tinha visto isto antes. Os olhos dela. Vocês sabem como as mulheres estão fazendo agora, pintando os seus olhos bem recentemente, como de gato. Vocês sabem, levanta-nos assim, e usando óculos de gato e tudo. Vocês sabem, com os olhos para cima assim, e aquela coisa verde debaixo dos olhos delas. Ali estava aquela coisa que eu vi quando era criança. Ele bate várias vezes no púlpito. Em outras palavras, aquelas duas mulheres, a americana e a espanhola, ele havia visto elas lá no inferno, 40 anos antes. Ele havia visto elas lá. Ali estava a mulher, bem exatamente, e eu simplesmente fiquei completamente paralisado e comecei a olhar em volta, e ali estavam aquelas pessoas resmungando, vocês sabem, reclamando acerca dos preços e coisa do edifício, e eu simplesmente, parecia que eu simplesmente mudara por um momento. E eu olhei e eu pensei, é isso que eu vi no inferno. Ali estava elas, aquela gangrena. Eu achei que, porque elas estavam no inferno, que as fez assim, um azul esverdeado debaixo de seus olhos, e aqui estavam elas, mulheres pintadas de azul esverdeado, exatamente da maneira que aquela visão disse por volta de 40 anos atrás. Veja, por volta de 40 anos atrás é que foi. Eu tenho 54 e eu tinha 14. Então, por volta de 40 anos atrás, esse é o número, de qualquer forma, do juízo. Você sabe, agora ali estava. Eu vira isto e nem pude sequer falar com minha esposa. Quando ela veio, a esposa dele, né? Ela estava ali tentando comprar algo para Sara e as crianças, como que um vestido, alguma coisa para a escola. E eu nem pude sequer falar com ela. Ela disse, Bill, o que é que há com você? Eu disse, querida, eu sou quase um homem morto. E ela disse, o que é que há? Você está doente? Eu disse, não, algo acabou de acontecer. Agora, ela não sabe, ela está esperando que esta fita retorne. Eu nunca disse isso a ninguém. E eu achei que eu deveria esperar, como eu prometi, trazer isto para a igreja. Primeiro, estão vendo? Trazer isto para a igreja. Essa foi a minha promessa. É que ele tinha mudado para o oeste, né? Mas ele prometeu qualquer coisa que Deus desse a ele, ele pregaria ali na sua igreja. E vocês compreenderão, depois de hoje à noite, a razão por que eu procuro manter a minha promessa. Estão vendo? Eu pensava então, enquanto notava aqueles olhos com aparência de gangrenados naquelas mulheres, ali estava a espanhola, a francesa, a indiana e a branca, e todas juntos. Mas aquelas cabeças enormes, você sabe, cheias em cima, com aqueles penteados de modo como elas penteiam para trás, bem volumosas, e então aparecem.
Vocês sabem como elas fazem, ajeita da maneira que elas fazem. E então aqueles olhos com aparência de gangrenados e os olhos com a pintura, elas alongam para trás com os olhos como os olhos de um gato. E aquele falatório, e ali estava eu novamente, me encontrando ali na loja J.C. Penney, de volta no inferno novamente. E eu fiquei tão amedrontado. Eu pensei, Senhor, seguramente que eu não morri, e tu tens me deixado vir a este lugar, apesar de tudo. E ali estava elas fazendo, simplesmente por ali, dessa maneira, como naquela visão. Você simplesmente mal podia ouvir com os seus ouvidos, você sabe, só o murmúrio e o comportamento das pessoas e aquelas mulheres subindo aquela escada rolante, perambulando por ali, e aquele Ali estava aqueles olhos verdes de aparência esquisita e fúnebre. E a esposa subiu e eu disse, apenas me deixe sozinho 1 minuto, querida. Eu disse, se você não se importa, eu quero ir para casa. E ela disse, você está doente? E eu disse, não, simplesmente vá em frente, querida, se você tem alguma coisa para comprar. E ela disse, não, eu terminei. E eu disse, deixa-me tomá-la pelo braço, vê? E eu saí. Ela disse, o que é que há? Eu disse, Beda, alguma coisa aconteceu ali em cima. Então, queríamos chegar nisso aí, sobre essa visão do inferno. E quando ele estava lá naquele shopping, lá naquele lugar, de novo veio toda aquela atmosfera infernal sobre ele, 40 anos depois que ele havia tido aquela experiência quando criança. E vemos que Jesus, nos diz a Bíblia, que ele desceu, quando ele morreu, ele foi, seu espírito foi a Deus, sua alma foi até ao inferno para pregar para aquelas pessoas que antes havia rejeitado a misericórdia. Não para pregar salvação, mas não se pode condenar uma pessoa se antes essa pessoa ela não for julgada. Por isso, vocês vejam, almas que estão em prisão, não é almas que estão condenadas. Elas primeiro terão que serem julgadas, mas essas pessoas estão presas. E Jesus desceu até ali para, como testemunha que os seus santos, que Noé, Enoque, que os seus santos, os seus profetas falaram a verdade. Isso é como em um tribunal. É preciso que haja provas de que aquele camarada cometeu isso. Tem que haver provas. Ele foi preso, está detido, abriram um processo e tem que vir as testemunhas. Então Jesus desceu como testemunha até o inferno, não para levar esperança, mas desceu ali para dizer, olha, eu sou aquele de quem Enoque falou, eu sou aquele de quem Noé falou, eu sou aquele de que todos os sacrifícios apontam. E vocês rejeitaram, zombaram, criticaram, riram, debocharam,
Então eu estou aqui como testemunha contra vocês. E Jesus saiu daquela região, dos perdidos, e ele foi até uma região onde estavam os salvos do Velho Testamento. Hoje esse paraíso está vazio, entende? Mas naquele tempo, quando era debaixo de sacrifício de animais, nós vemos que aquela feiticeira, aquela pitonisa, ela chamou Samuel para Saul, e aquele era Samuel. Mas hoje não há como chamar o eleito, o salvo, porque hoje é pelo sangue de Cristo. Então não há como chamar um eleito. Estão entendendo? Naquele tempo foi porque era outra dispensação. Aquele paraíso está vazio hoje. E Jesus chegou ali e disse: olha, está por amanhecer o dia em Jerusalém. Vamos? Por isso que diz a Bíblia, quando ele ressuscitou, muitos santos do passado ressuscitaram juntos. Entende? Isso se cumpriu as Escrituras, e eles foram vistos durante um prazo aí de 40 dias, porque Jesus ficou aqui 40 dias, e Jesus sendo a primícia, o primeiro dos que dormem e dos que ressuscita, e também dos que sobe. Quando Jesus subiu, aqueles santos subiram juntos. Se cumpriu o Salmo 24. Tu levaste cativo cativeiro. 24. Erguei, ó portais eternos, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Lá de dentro perguntaram: quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso nas batalhas. Irmãos, por isso que os santos queriam estar naquela terra, porque eles sabiam que haveria uma ressurreição. Abraão queria estar ali, enterrou Sara, entende? Jacó estava no Egito. Vocês não me enterrem aqui, gente. Me enterre lá. E assim foi os santos do passado. Jó também. Então, amados, nós queremos olhar isso aqui. Agora eu quero chamar a atenção. Pessoas que estão em prisão, como diz aqui, almas que estão em prisão agora. O corpo, o espírito e a alma. E a única via para chegar à alma é através do livre-arbítrio. A pessoa que permite. E lá na alma habita uma ou outra coisa, a fé ou a dúvida, nada mais do que isso. Então nós vivemos em um mundo aqui, irmãos, que, como diz as Escrituras, pessoas que ouvem, mas nunca pode chegar ao conhecimento. Entende? Pessoas que escutam. Jesus, a sua terceira etapa, foi pregar a esses espíritos em prisão. Primeira etapa, cura divina. Segunda etapa, a palavra. E a terceira etapa, ele pregou para pessoas que não podiam se arrepender. E hoje também é a mesma coisa. Homens e mulheres, pessoas amigas ou de família, da nossa própria família, mas já estão presas
já estão, vamos dizer, amarradas. Pessoas que já estão andando, indo para o inferno. Suas almas já estão amarradas à incredulidade, a coisas erradas, e não tem como se sair daquilo. A não ser que Deus a libere, você ore, interceda, mas elas estão em prisão. É como fumante que não consegue deixar de fumar, como um bêbado não consegue deixar de beber, quer dizer, está preso. Preso, vamos dizer, ao pecado hoje. Quantos cristãos que ainda estão presos, com seus olhos cheios de adultério, com seu coração cheio de malícia, preso a vícios, pela internet, sei lá, vícios, coisas erradas. Irmãos, nós vivemos em um mundo que existe só dois tipos de pessoas: o livre, liberto por Jesus Cristo, ou os que estão amarrados. Não consegue deixar daquelas pinturas, não consegue deixar aquele tipo de veste, por mais que o pastor avisa, não está bem, minha irmã, mas a pessoa está presa. Ah, mas é cristão, é cristã. Olha, você não pode se sentir amarrado por nada dessas coisas do mundo. Que essas coisas, tudo elas vêm do diabo. Então, o que se precisa é uma libertação total. E não se deixar ir para o juízo com estes pecados, com essas iniquidades. Sempre me lembro de Mateus 7, 22. Quando Jesus diz, naquele dia, muitos, olha bem, não é poucos não, é muitos, me dirão, Senhor, Senhor, em teu nome curamos os enfermos, fizemos prodígios, fizemos maravilhas. Em teu nome, Senhor, tivemos cada culto que a tua presença parece que ia explodir-nos. Em teu nome expulsamos demônios, fizemos isto e aquilo. Mas Jesus disse, vocês sempre foram presos na iniquidade, sempre estiveram presos em pecado. Irmãos, afastai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, porque nunca vos conheci. Então, nós vemos aqui nessas duas visões do irmão Branham, na sua experiência, há um inferno, há e é real. Há um céu e é real. Agora, vemos que há almas em prisão. Ah, depois que morreu? Olha, como diz o ditado católico, quem não reza na vida, na morte não adianta. Não, almas que estão em prisão. Quando? Agora, ó. Nesse instante.
Pessoas que ouvem, nunca pode chegar ao conhecimento. Pessoas que ouvem, nunca conseguem se libertar, desamarrar daquele espírito, vamos dizer, de fofoca, daquele espírito de mágoa. Então, irmãos, se há um tempo que se deve fazer um autoexame, quer dizer, uma autoavaliação, já é este tempo, porque o tempo já é mais tarde do que pensamos. Como vai o seu lar? Como vai a sua vida? A sua atitude é outra? Ou você tem as velhas coisas mesquinhas na vida? Deixe que a tua consciência e a palavra que temos ouvido possa nos julgar. Aqui, e a Escritura nos diz, se nós nos julgarmos a nós mesmos, é para que a gente não vá ser julgado naquele dia. É preferível passar por qualquer tipo de julgamento aqui. Ter que passar vergonha, ter que passar por prejuízos, seja o que for, mas não seja você compatível com o pecado, com a mentira, com as coisas erradas, com esse estilo moderno, irmãs, das mulheres dos dias de hoje, o espírito feminista. É um tempo de sair da prisão. Se alguém se achar amarrado a isto, em algum ponto, eu lhe digo, é tempo de sair. Como, irmão Febrônio? Voltando a Deus. Voltando a Deus. Arrependido, com o espírito contrito, quebrantado. Senhor, me perdoa, só perdoar? Não, me liberte disso aqui. Porque ele perdoar, ele perdoa, mas ser libertado. Ser libertado. É um tempo da igreja se preocupar. O próprio irmão Pedro diz, se o justo se salva com dificuldade, o que será do ímpio? O que será do ímpio? É tempo de clamar por libertação, por salvação, e é tempo de andar com Deus. Ter um caminhar mais próximo a Deus. Porque qualquer pessoa, ela só pode ver a coisa errada mesmo se ela chegar a Deus. E quanto mais alto você vive em Deus, diz o mensageiro, mais de longe você vê o pecado. Discerne as coisas. Agora, se vive aquela vida barata, aquela vida fácil, superficial, uma vida cristã, não vê falha em nada, pecado em nada. Não tem nenhum ponto de prudência. Tudo nota 10. Aquele filme, aquela companhia, aquela amizade, aquela bebedeira. Não vê problema nenhum. É o nível. A pequena altura. Casal brigando, geralmente eu digo,
voe mais alto, termina isso naturalmente. Agora, se voa abaixo, você vai se acidentar a qualquer hora. Achegue a Deus pela leitura da palavra dele, pela oração, pela santificação. É tempo de fortalecer no Senhor. Então, amados, o inferno está aí. Você olha para esse mundão e você vê tantas pessoas queridas, amadas, conhecidas, pessoas que naturalmente faria qualquer coisa por você, mas você sabe, parece que não entra. É igual jogar água nas costas de um pato. A palavra, o testemunho não entra, não entra e não entra. O que você pode pensar dessa pessoa? Às vezes já é desde cá uma alma que está presa. Aquelas duas mulheres que o irmão Branham havia visto lá no inferno, elas estavam aqui, comprando lá no shopping, na loja. Estavam vivendo, tinha casa, por certo, filhos. Mas estava presa a quê? Aquela vaidade, aquela incredulidade, por certo, cabelo cortado. Esse é um problema, irmãs. Você domina a vaidade ou ela vai te dominar. Que Deus nos ajude, nos abençoe. Fiquemos de pé. Incline a sua fronte. Senhor, não estamos tão preocupados com o mundo lá fora, mas estamos preocupados com o mundo, às vezes, dentro de nós. Coisas erradas. E viemos a Ti, Senhor, lhe pedir que o Senhor nos liberta. Liberte a cada irmã, cada irmão, cada jovem, cada moço, moça, cada lar. Que o Senhor possa quebrar os laços do passarinheiro e que eles possam lutar e vencer, Pai. Porque é com esforço, cada um tem que fazer a sua parte. E o Senhor vem e diz amém a isto e põe a mão e faz com que seja mais do que vencedor. Abençoa o teu povo desta forma, Pai. Se alguém está cansado de lutar, ó Deus, não tem forças para seguir lutando, eu venho e lhe peço, conceda força, renove. A tua palavra promete: aqueles que esperam em ti terão suas forças renovadas. Correrão, não se cansarão, andarão, não se fatigarão e subirão como asas de águias. Ajuda nossas irmãs, nossos irmãos, não só aqui, mas em toda parte de nosso Brasilão, em toda parte do planeta. Ó Deus, por todos os continentes, por todas as partes, o Senhor vê a cada um dos teus, guarda-os da cair em tentação, guarda-os de estar namoriscando, flertando com as coisas erradas. Ó Deus, cerra estes corações, ajuda-os, Senhor, santifica esses olhares, esses pensamentos, a vida de cada um, Senhor, que esteja dentro do teu perfeito agrado. Nós te pedimos, Pai, pedimos pela nossa igreja local. Eu peço que o Senhor faça uma obra de santificação nas nossas vidas. Passe, ó Deus, a tua mão e tire todas as escórias,
todo lixo, todo pecado, toda sujeira. Limpa-nos, lava-nos, Senhor, com o sangue de Cristo e deixa-nos mais puro do que a neve. Abençoa-nos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Então, como diz o irmão Brana, que pessoa nenhuma vá para aquele lado, vá para aquele lugar horrendo, né? Terrível, aquele inferno. Pensa você rapidamente nisso ali. Ali não está Deus. Ali não tem uma atmosfera santa, de alívio, de refrigério. Ali não está Deus. E ali é o inferno. E a pessoa tem que conviver com a sua consciência. E não tem como disfarçar fazendo alguma coisa, porque ele não está vivo. Ela não está viva. Mas ali vai ter que conviver com o seu pecado. E como dizia o pastor Joel, a alma perseguindo o espírito. Eu te falava que você não fizesse isso, não fizesse aquilo, e você teimou, e você teimou. E agora estamos perdidos, estamos perdidos. Então você tem que ouvir a voz da tua alma. Quando lhe chama para uma vida de mais consagrada, humilde. Escute, irmãos. Porque se você não escutar, pode ser que um dia vai escutar a voz dela te acusando.